Capítulo 276 Lutando contra um especialista do reino espiritual verdadeiro. No céu, Zhao Feng estava de pé em cima da andorinha azul de penas afiada, enquanto seu cabelo azul ondulava com o vento. Seus olhos estavam fechados quando ele enfrentava o vento caótico, aproveitando o momento para digerir uma pílula para recuperar seu Yuan Qi. Como ele tinha uma linhagem antiga, sua velocidade de recuperação era muito mais rápida do que as pessoas normais e logo recuperou uns 70 a 80%. Em certo momento, Zhao Feng abriu os olhos e uma leve luz azul brilhou no centro dos olhos. Poderia ser que meu olho esquerdo vai sofrer outra mudança. Zhao Feng murmurou para si mesmo. Após a batalha, quando Zhao Feng circulou completamente o olho espiritual de Deus, uma misteriosa aura azul gelada apareceu. Sua mão percorreu seus cabelos azuis e entre eles havia um punhado de fios azuis gelados. A expressão de Zhao Feng mudou um pouco. Uma pequena quantidade de seus cabelos azuis começou a ficar com uma luz azul claro. A aura azul gelada no olho esquerdo. Uma luz azul claro começou a aparecer em seu cabelo azulado. O que isso significa? Os olhos de Zhao Feng estavam cheios de alegria e expectativa. No momento, ele ouviu o som de voo atrás dele. Aura do reino espiritual verdadeiro. Isso não é nada bom. A expressão de Zhao Feng tornou-se solene. O olho espiritual de Deus escaneou a área atrás dele e encontrou o brilho de uma figura branca perseguindo-o. Liu Yuan. Zhao Feng conheceu instantaneamente a identidade do oponente. Antes da fuga, Zhao Feng tinha interagido propositadamente com ele. Zhao Feng, volte para a cidade e se arrependa de seus pecados. A voz direta de Liu Yuan que continha o Qi espiritual verdadeiro apareceu dispersando em pânico os pássaros próximos. Zhao Feng ficou com as mãos atrás das costas e um sorriso zombador apareceu em seus lábios. Ele não respondeu. Liu Yuan começou a ficar com raiva. Quão arrogante era Zhao Feng! Nem mesmo colocou a perseguição de alguém no reino espiritual verdadeiro em seus olhos. Ele realmente pensa que é capaz de lidar com alguém no reino espiritual verdadeiro. Liu Yuan pensou sobre a experiência de batalha passada de Zhao Feng e não mais o olhou por baixo. No entanto, Liu Yuan não acreditava que um jovem que nem sequer alcançou o meio passo do reino espiritual verdadeiro poderia realmente lidar com alguém realmente do reino espiritual verdadeiro. Os cultivadores normais no rank humano verdadeiro podem provavelmente voar por uns 10 a 20 a 30 quilômetros. Depois disso, continuar por uns 2 quilômetros acharam que isso cansativo. Zhao Feng ficou calmo. Este era o ar, não o chão. Embora os cultivadores do reino espiritual verdadeiro tivessem excedido os seres vivos normais e pudessem voar, nem mesmo os pássaros eram tão especializados nisso. Portanto, o nível de habilidade de voo de alguém no rank humano verdadeiro era menor do que animais voadores normais. No entanto, a explosividade de alguém nesse nível não deve ser desprezada. Este Liu Yuan ainda está a uns 20 quilômetros de distância de mim. Uma vez que ele me alcance, ele estará em seu limite. O cálculo de Zhao Feng era muito preciso. Cultivadores normais no reino ascensionado já entrariam em pânico e caíram em desespero se alguém no reino espiritual os perseguisse. No entanto, Zhao Feng estava calmo e controlou toda a situação. Mesmo que ele tivesse sua força total disponível, suas chances não excediam 30%. Liu Yuan não era idiota e não continuou a esgotar seu Qi espiritual verdadeiro,
então ele chamou sua andorinha fosforescente. Esta andorinha fosforescente era do mesmo tamanho que a andorinha azul de penas afiada e seu cultivo atingiu o meio passo do reino espiritual verdadeiro. Sobre velocidade de voo, era até um pouco mais rápido do que a andorinha azul. À medida que a diferença entre os dois se aproximava, Liu Yuan sorriu. Zhao Feng, você não tem mais esperança. Apenas desista. Zhao Feng não fez nada e viu Liu Yuan se aproximar dele. A aura no reino espiritual verdadeiro fez com que sua andorinha azul tremesse. Logo, Liu Yuan estava a menos de 15 quilômetros de Zhao Feng e seu sorriso tornou-se cada vez mais confiante. Neste momento, Zhao Feng assobiou e o óleo espiritual de Deus liberou um fio de uma estranha onda. No instante seguinte, a andorinha fosforescente gritou, confusa e agitada enquanto se transformou em uma camada de vento que se arremetia em todos os lugares. Caian, o que aconteceu com você? Cabelos, Caian veio de Silinfia na andorinha fosforescente. Liu Yuan foi pego de surpresa. No segundo em que a andorinha fosforescente fez contato com ele, liberou um ataque caótico o deixando com feridas leves. Em seguida, a andorinha fosforescente perdeu a mente e bateu em uma montanha abaixo, quebrando seus ossos. Caian Ifen. Liu Yuan estava cheio de tristeza e focou em Zhao Feng com olhos venenosos. Júnior sem vergonha, como se atreve a enganar minha besta voadora? De repente, lembrou-se de como Zhao Feng havia sugerido para ajudar a domar sua besta. Naquela época, Liu Yuan não tinha suspeitas, afinal, sua andorinha tornou-se mais inteligente e obediente. Além disso, ninguém jamais pensou que Zhao Feng escaparia e trairia o Lorde da cidade do Lago Inundante. Depois de perder sua montaria, como você vai me perseguir? Zhao Feng sorriu fracamente. Seu plano era preciso e todas as possibilidades foram pensadas. Isso especialmente para com Liu Yuan, ele era o especialista no reino espiritual verdadeiro mais provável que Zhao Feng iria encontrar. Uma vez que ele for pego por Liu Yuan, seu plano falharia. 15 quilômetros para te pegar. Isso é mais do que suficiente. Liu Yuan exclamou ligeiramente e uma brilhante luz branca surgiu de seu corpo. Cultivadores normais no reino espiritual verdadeiro poderiam durar em torno de uns 20 a 30 quilômetros e, neste momento, a velocidade de Liu Yuan era mais rápida do que a da andorinha azul de penas afiada. Mas com o passar do tempo, sua velocidade diminuiria gradualmente. Vendo Liu Yuan se aproximar pouco a pouco, e estava próximo de alguns quilômetros de distância. Esperava por isso. Zhao Feng riu levemente e o arco Luo apareceu em sua mão. Em termos de ataques à distância, aqueles no reino espiritual verdadeiro não podiam se comparar com arcos. Zhao Feng circulou sua força verdadeira e poder da linhagem, fazendo com que um arco de relâmpago cercasse seu arco Luo e uma camada de gelo a envolver seu corpo. Nas pontas das flechas Luo apareceram contínuas arestas elétricas e redemoinhos se formaram nas outras extremidades. Bem sou. 3 flechas cheias de frieza avançaram no ar com uma incrível agilidade enquanto liberava inúmeros relâmpagos, viajando facilmente vários quilômetros. Liu Yuan só sentiu o soar do relâmpago e da frieza vindo da frente dele. Embora ele fosse extremamente ágil e rápido no ar, ele não conseguiu evadir as 3 flechas Luo que ultrapassaram a velocidade do som. Após o refinamento, o nível do arco Luo atingiu o nível ápice de uma arma mortal e com as flechas de Luo, atingiu definitivamente o grau máximo das armas de nível mortal.
Zhao Feng circulou sua linhagem e mesclou sua compreensão da herança do relâmpago em cada flecha. Cada flecha Luo tem a capacidade de matar um cultivador no sétimo céu e até mesmo cultivadores normais a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Mesmo alguém tão forte como Liu Yuan sentiu alguma ameaça das flechas. Ele respirou ligeiramente e tirou um pincel de escrita preto. Com uma forte onda, um flash de luz branca de 20 metros de comprimento se espalhou. O ataque apressado de Liu Yuan foi ainda mais forte do que o anel de relâmpago de Zhao Feng. Jintapeng. As flechas Luo se chocaram com o ataque de Liu Yuan irrompendo em uma frieza terrível e com explosões de relâmpagos. Liu Yuan poderia facilmente lidar com os ataques do arco Luo, mas a parte terrível era os elementos do gelo e relâmpago nele. Toda vez que ele lidava com isso, sua velocidade desacelerava. Além disso, as flechas Luo de Zhao Feng retornavam automaticamente ao proprietário. Flecha após flecha percorria o ar em direção a Liu Yuan. Não só Liu Yuan precisava voar, ele ainda tinha que encarar as difíceis habilidades de tiro com arco que o retardavam. Em apenas 10 respirações, Liu Yuan estava constrangido e cheio de choque e raiva. Se estivesse no chão ele já teria avançado e, mesmo se tivesse 3 a 5 pessoas a meio passo do reino espiritual verdadeiro, ele resolveria isso facilmente. No entanto, isso era no domínio do céu, uma batalha no ar. Zhao Feng estava em cima da andorinha azul de penas afiadas e não precisava gastar sua força verdadeira para voar. Então, desde o início, ele tinha a vantagem. Júnior, não me deixe te pegar. Liu Yuan circulou furiosamente seu ki espiritual verdadeiro e quase começou a queimá-lo. Voltando um pouco, o primeiro ancião do clã Lua Quebrada tinha queimado seu ki espiritual verdadeiro para matar um especialista no reino espiritual verdadeiro do país Dragão de Ferro e deu ao clã Lua Quebrada um tempo para escapar. Embora Liu Yuan estivesse furioso no momento, ele não estava em uma situação de vida ou morte, então ele realmente não se atrevia a queimar seu ki espiritual verdadeiro. Uma vez que seu ki fosse queimado, isso prejudicaria sua fundação e havia a possibilidade de uma queda no cultivo ou chance de nunca fazer outro avanço. Chegando infinitamente perto de queimar seu ki espiritual verdadeiro, a velocidade de Liu Yuan mais uma vez aumentou. Zhao Feng disparou 3 relâmpagos que foram tomados de frente por Liu Yuan, dando ao último pequenos ferimentos quando ele se aproximou. 3 quilômetros de distância. Zhao Feng teve uma expressão solene quando respirou fundo e gritou, enviando uma onda de energia mental. Ele obviamente não esperava lidar com Liu Yuan com isso. De repente, o óleo espiritual de Deus, por sua vez foi levado ao limite. O olho esquerdo azul parecia conter um abismo sem fim. O coração de Liu Yuan estremeceu e sua consciência lutou. Zhao Feng sentiu-se extremamente incomodado quando continuou a criar ilusões mentais para tentar puxar a consciência de Liu Yuan para dentro do mundo de energia mental. Isso foi várias vezes mais difícil do que com aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Neste ponto, o óleo espiritual de Deus alcançou um nível que nunca havia alcançado antes. Veng. O abismo azul de repente liberou uma luz azul claro e o poder do óleo espiritual de Deus aumentou em meio nível. Shua. Liu Yuan teve a sensação de que as dimensões mudaram e ele estava em uma prisão cheia de relâmpagos. Sob seus pés estava um abismo insondável e acima de sua cabeça havia nuvens de relâmpagos. Este lugar é... Liu Yuan ficou assustado e surpreso.
Ele havia caído na ilusão de energia mental do oponente. Dentro da dimensão do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng, a consciência de Liu Yuan enfrentaria tortura ilimitada. No entanto, Zhao Feng já teve muita sorte de atrair a consciência do oponente para a ilusão mental. Energia mental necessária para sustentar essa dimensão era mais do que dezenas de horas necessárias para manter um cultivador normal no sétimo céu. A resistência de alguém no reino espiritual verdadeiro era como um oceano. Uma respiração mais tarde. Suor frio apareceu na testa de Zhao Feng e ele estava se sentindo fraco. No mesmo momento, Liu Yuan saiu da prisão de ilusão mental com humilhação, raiva e fraqueza escrita em seu rosto. Um poderoso especialista no reino espiritual verdadeiro foi torturado por Zhao Feng por 2 horas. Era impossível expressar essa humilhação.